Olá, gente. Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é só se inscrever na nossa plataforma no YouTube, ok? Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Gente, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o conceito de cultura. Cultura. O que é cultura? Eu vou começar dizendo o seguinte: eu já ouvi e vejo frequentemente cultura como as pessoas associam cultura muito à questão da arte, certo? Relacionado à arte. Associa o conceito de cultura muito relacionado também ao indivíduo que tem muito conhecimento, que lê muito, que fala vários idiomas, que é uma pessoa sábia. Aí as pessoas se referem a isso, fulano e tal tem muita cultura, né? Cultura erudita, se associa cultura com cultura erudita. Também é um tipo de... Está errado esse conceito? Não, não está errado. Cultura também, gente, está relacionado a comportamento, né? Por exemplo, o nosso comportamento do povo brasileiro com o comportamento, por exemplo, do japonês. São culturas diferentes. Então, o nosso comportamento, nossos hábitos de se relacionar, a questão de se relacionar com as pessoas, de conviver com as pessoas, com outro país, por exemplo, o Japão ou qualquer outro país asiático, europeu ou fora do Brasil, nós somos diferentes. Então, isso nós falamos das culturas diferentes. Também está correto isso aí. Observe como o conceito vai se ampliando. Cultura também está relacionado à questão das vestimentas. A nossa roupa, por exemplo, você vê os países de religião islâmica, as roupas, os árabes, né? A gente logo identifica eles pela sua vestimenta. A vestimenta também é uma identidade cultural, certo? É um movimento da cultura, é um exemplo de cultura. Se você vê, por exemplo, jovens dos dias de hoje vestindo jeans, o corte de cabelo, a forma de falar, as gírias, também é um elemento da cultura do Ocidente, né? Da cultura do mundo capitalista. Os hábitos alimentares que eu já falei aqui, mas vou citar como exemplo. As pessoas hoje, nas grandes metrópoles, são muito influenciadas pelos fast food, ou seja, as comidas rápidas, né? A questão das grandes redes de alimentação, como a McDonald's também. Então, esses elementos da cultura mais contemporânea, esses elementos da alimentação mais contemporânea, está relacionado também à cultura. Observe, eu falei vários exemplos aqui e que serve para ilustrar muito bem a questão da cultura. Então, o que é cultura? A cultura está relacionada a um movimento social. Movimento social que eu falo, a acumulação de informações, a acumulação de comportamentos ao longo da história. E essas informações, comportamentos relacionados às artes, à alimentação, é reproduzido, ou seja, é passado de geração a geração. Então, toda essa estrutura que eu acabei de mensurar, nós colocamos dentro de um combo chamado cultura. Beleza? Então, dando um passo à frente na nossa reflexão de hoje. Então, o que nós observamos hoje? A questão da padronização cultural, falando um pouco de globalização, fazendo um contraponto entre cultura e globalização. Quando se fala em cultura e globalização, nós estamos falando de uma padronização cultural. O que seria essa padronização cultural? Seria as pessoas do mundo inteiro estar mais ou menos dentro de um padrão, ouvindo basicamente as mesmas músicas, olha, os grandes eventos musicais, os Rock in Rios, né? E também está relacionado a um mix, a uma interligação de culturas de diferentes povos. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu, particularmente, o Brasil, a cultura brasileira do esporte brasileiro está muito relacionado ao futebol, ok? Então, observe, eu particularmente eu gosto muito de basquete, eu acompanho basquete, mas o basquete que eu acompanho não é o basquete nacional, inclusive tem até uma liga nacional de basquete aqui, mas eu não acompanho. O basquete que eu gosto é a liga americana, a NBA. Para mim é a melhor e maior liga do mundo de basquete. Segundo ponto, o basquete não faz parte da nossa cultura. O basquete é um esporte da cultura americana. E no caso, eu sendo brasileiro, eu admiro e acompanho. Eu, sendo brasileiro, admiro e acompanho o basquete. Não o basquete nacional, o basquete americano. E isso, olha só,
é uma espécie de padronização cultural. Eu estou assimilando a cultura de um outro país, beleza? Continuando essa reflexão entre cultura e globalização e padronização cultural, eu estou muito ligado aos esportes. Alguns anos atrás, eu estava acompanhando o Campeonato Brasileiro de Futebol. O melhor técnico, inclusive recebeu um prêmio, do Campeonato Brasileiro não era um brasileiro, era um português. O melhor técnico do Campeonato Brasileiro era um português. Olha essa coisa da interligação cultural, do mix. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro, desse mesmo campeonato, não era um brasileiro, era um argentino. Da mesma forma, o Campeonato Espanhol, o melhor jogador espanhol não era um espanhol, era um brasileiro. Deu para entender? Então, quando nós falamos em globalização, nós estamos falando de interligação, de um mix cultural muito grande em todas as áreas, em todas as instâncias, não é só esportivo. O esportivo eu usei aqui como exemplo, certo? E o carro-chefe de toda essa evolução e a padronização cultural que eu estou mencionando aqui, comecei falando de cultura e a partir daí fazendo esse link entre cultura e os dias de hoje, chamado globalização e padronização da cultura, nós temos, não podemos esquecer dos meios de transporte, dos meios de comunicação, das grandes mídias. Esses elementos, eles moldam, observe, eles moldam o comportamento, o marketing. Certo? Toda hora nós somos embebecidos, né? Nós somos invadidos, até a nossa intimidade, quando você abre uma plataforma qualquer na internet, você vê primeiro comerciais. Então, essas grandes empresas que patrocinam essas grandes redes, essas plataformas digitais, elas, elas são necessárias, é necessário que elas possam inculcar necessidades, comportamentos. As séries, por exemplo, o mundo inteiro assiste essas séries americanas, da Netflix e outras plataformas. Então, o que nós estamos observando de modo geral? Nós estamos observando que nos 4 cantos do mundo está tendo uma homogeneização barra padronização cultural. As pessoas estão assistindo os mesmos espetáculos, que nós chamamos de shows, as pessoas estão assistindo as mesmas séries, as pessoas estão comendo as mesmas comidas, as pessoas estão bebendo as mesmas bebidas nos 4 cantos do planeta. Como é que se chegou a esse nível? Através da evolução da mídia, dos meios de transporte e dos meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa, a função dele é ideológico, convencer, criar necessidades, fazer com que você assimile o que é padrão, assimile o que é necessário assimilar, que vai de acordo com os interesses dos grandes grupos econômicos. Não podemos esquecer disso. Beleza? Então, gente, a gente não adianta negar, nós estamos embevecidos, né, invadidos em todos os níveis e graus por esses padrões da cultura contemporânea, que começou basicamente, tudo tem um início, começou a partir da evolução da sociedade, no sentido tecnológico, dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Eu sempre gosto de ressaltar isso, certo? Então, todos esses comportamentos dos dias de hoje, eles estão dentro dessa lógica, da lógica da globalização. Beleza, gente? Espero ter contribuído, trazido uma reflexão nova sobre esse processo, sobre o que é cultura e a cultura dentro de uma lógica globalizada. E até o nosso próximo encontro. Beleza?